Minha saudação palotina, você que nos acompanha hoje no nosso programa Diálogo Aberto, aqui pela TV Imaculada. O programa Diálogo Aberto é produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria e também pela Universidade La Salle. E sempre traz para você temas importantes e também convidados especiais que vão nos ajudar a conhecer sempre mais sobre a educação, a evangelização, a nossa fé cristã. E hoje nós temos aqui conosco, em nossos estúdios, a irmã Cleusa Casarim, que é da Congregação das Irmãs Palotinas, e também ela é diretora do Colégio Fátima, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A irmã Cleusa conversa conosco hoje sobre a vida religiosa e as mulheres, essa dimensão importante das mulheres na vida religiosa. Então, seja bem-vinda aqui conosco, irmã Cleusa. Muito obrigado, Padre Alisson. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui neste momento, conversando um pouco sobre a vida que a gente vive, e eu já estou vivendo isso há mais de 40 anos, é um tempo, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, irmã Cleusa, nós estamos muito felizes que você possa estar aqui também para poder falar conosco sobre a vida religiosa. E começamos se perguntando como que surgiu essa vocação, como que foi a história, ou como que levou, ou o que levou você a optar pela vida religiosa palotina. Então, a minha vocação começou muito cedo. Eu tinha sempre familiares que são religiosos, tinha padres e irmãs, e a primeira irmã palotina no Brasil, ela era minha tia-avó. Então, quando ela entrou lá do sítio dos Melos, ele morava lá em cima, ela entrou com as irmãs e ela visitava muito minha avó. E nessas visitas ela colocava muito sobre a vida religiosa, e eu era pequena naquela época, em torno de 2 ou 3 anos. Depois teve mais familiares, a irmã Inês Casarim, que eram os primos que também foram para o seminário, ali em Vale Vêneto, e nas férias, como moravam longe, nas férias eles ficavam lá com meus pais. E aí eles falavam muito da vida religiosa, e isso foi crescendo muito em mim. E então eu já gostava muito da questão da educação, tinha professores de referência, e o meu desejo era ser irmã e ser professora, trabalhar na educação. E assim foi caminhando, fui alimentando essa história, e com 10, 12 anos, tinha os padres e as irmãs que passavam no colégio para ver o que a gente queria ser quando crescesse, Eram os promotores vocacionais. E lá sempre eu colocava irmã professora. E aí eles começaram a visitar a casa também, conversar sobre a vida religiosa. Nós vínhamos em vários encontros aqui em Santa Maria também, que eram encontros vocacionais, que foram alimentando. E com 15 anos, daí eu entrei com as irmãs, então. Aqui em Santa Maria, eu cheguei a fazer a 8ª série, eu cheguei a fazer aqui no Colégio Fátima. Depois comecei o magistério e fui continuando a minha formação. Que bom que foi se concretizando também este sonho que você já vinha alimentando. E hoje você está na área da educação. Na área da educação. Que bom que isso foi também sendo realizado, e essa realização é muito importante. Na sua visão, como que nós poderíamos dizer do papel, ou o que você teria a falar do papel da mulher religiosa, tendo presente toda a estrutura da igreja, Então, como que hoje, dentro dessa estrutura, as irmãs palotinas, elas contribuem e também participam, dentro desse momento da igreja também? Eu vejo assim, a presença da mulher na igreja, o trabalho da mulher na igreja é de suma importância. Ao longo da história, a gente percebe o quanto as irmãs, as mulheres, as irmãs consagradas, foram realizando e fazendo esse trabalho, principalmente na evangelização e na educação. Assim, nossas irmãs também, desde que foram fundadas, elas foram fundadas para trabalhar com crianças. Na educação, começando lá com a Pia Casa de Caritá, depois em Veletre, era para acolher
crianças, dar o ensinamento, a educação às crianças. E eu penso que nós, enquanto irmãs, temos essa caminhada. E no começo as irmãs se dedicaram mais à educação mesmo, né? Quando vieram para o Brasil também eram escolas. Mas eu vejo assim, ó, muito mais o trabalho das irmãs. Tem um dizer da irmã Liliana, que é a presidente da CLAR, ela fala de 3 aspectos da mulher consagrada. E eu vejo isso como bem nosso palotino. O Palote tem bem claro também essa questão da própria caminhada da vida religiosa. A Liliana fala assim, que a vida consagrada, ela tem o aspecto de sandálias empoeiradas. Depois ela fala do farol e da ponte. Então, nós como mulheres consagradas temos e devemos sempre mais ter, né, se não termos, ir trabalhando para que isso aconteça, aquele estar com o povo. Porque eu vejo que nós conseguimos entrar, Padre Alisson, em lugares e momentos que vocês padres não conseguem entrar. A gente não tem o dom de perdoar, mas a gente escuta a vida das pessoas, talvez muito mais aonde vocês chegam. Porque o que, assim, eu vou falar mais da parte da educação, que é praticamente onde eu dediquei a minha vida ali. Já são 29 anos na direção, 29 anos, em direção de escola. Então, o trabalho ali, os pais vêm conversar, as mães vêm conversar, vêm pessoas de fora conversar, e eles trazem coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida como orientar também. Você que é terapeuta sabe o quanto é necessário essa orientação. Nós não temos, eu fui aprendendo ao longo da vida a como orientar, mesmo diante dessa caminhada, até porque eu procurei fazer outros estudos em cima disso, né? Depois ela coloca como o religioso, a mulher consagrada, como um farol que vai iluminando caminhos, que está junto com esse povo, caminha com esse povo, e é esse farol que vai iluminando o caminho dessas pessoas. E isso acontece no dia a dia, quando a gente está, seja na educação, seja na pastoral, seja nos hospitais. E depois a ponte. Então eu vejo o Palote, São Vicente Palote, ele era uma pessoa que buscava unidade na igreja. Ele reunir todas as pessoas em prol do bem comum. Quando ele pensa que o horizonte da vida é o Cristo e ele apronta para o Cristo, ele está dizendo, olha, todos nós vamos caminhando juntos para lá. Não é eu sozinha, você sozinha, outro sozinho, mas a força está nesse caminho, nesse grupo. E nós, irmãs palotinas, temos e não temos, quem mais, quem menos, de fazer essa caminhada. Né? Então, eu vejo assim. E como irmã também, a questão do nosso carisma palotino, que é reavivar e reacender a caridade, é reavivar e reacender aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa vida. Porque existem momentos que eu estou com meu interior apagado, eu vou contar com alguém que caminha comigo para me ajudar a reacender isso. E no momento que o outro está, eu preciso estar junto com ele para poder reacender. Isso é algo que eu trabalho muito na escola. Porque a gente tem formas lideranças ali, depois vai falar nas outras perguntas também, mas já vamos assim, a questão de a gente trabalhar o povo, trabalhar quem está conosco, formar as lideranças para que eles sejam esse legado, para que eles possam continuar a caminhada. Então, eu vejo que é algo fascinante quando a gente começa a perceber, isso fascina, sabe? Isso é fascinante dentro de nós. E a questão da luz, quando ela fala do farol aqui, ó, a questão da luz, nós somos chamados a isso, nós somos chamados a ser luz. Acho que é muito importante esses 3 pontos aí, né? As sandálias nos pés, a luz, né? O farol e também a ponte. Acredito que dentro lá no colégio, né? Na educação, esses 3 pontos, eles são bastante iluminadores, justamente por esse elemento que você traz, de que na direção, acredito eu, você deve fazer um pouco de tudo, né? E especialmente, acho que essa dimensão da escuta e da orientação, ela é muito importante, né? Então,
daquilo que você vem falando e também para os nossos telespectadores, me parece que a sua vocação enquanto religiosa, ela foi agregada também pela dimensão da educação, né? Que eram sonhos que, então, alguns sonhos eles podem ser feitos em comunhão, aquilo que você falava de comunhão, né? Então, e assim você poder ajudar de melhor maneira, né? E a partir do momento que você decidiu também entrar com as irmãs, né, para fazer uma formação, como que funciona a formação, a preparação para ser uma irmã palotina, né? Ou como funcionava no teu tempo, né? E se teve alguma mudança, como que hoje é esse itinerário, esse caminho também que é feito para o processo da irmã da formação? Nós temos, é um processo de crescimento que a gente tem para chegar também a decidir se sim ou se não continuar. No primeiro momento, aquele acompanhamento em casa, nas famílias, e a gente vai também alimentando através de estudos que as irmãs que são responsáveis, elas trabalham com isso. Então, vão apresentando esse processo. Então, a gente chama esse primeiro momento de aspirantado. Você daí entra para a congregação e começa a conhecer um pouco nas comunidades a vivência das irmãs. E depois vai aprofundando para um segundo momento, que é o postulantado. Aí o estudo, ele se aprofunda ainda mais, para que a pessoa possa ir distinguindo e discernindo a sua vocação. Do postulantado tem um outro momento, então, que se passa para o noviciado. Então, sim, esse momento do noviciado são 2 anos. O postulantado, ele varia de 6 meses a 2 anos, dependendo da idade e também do crescimento da jovem. E o noviciado são 2 anos. Aí sim, o noviciado, ele aprofunda bem o que mesmo é a vida religiosa, a vida palotina, a vida da igreja e a vivência daqueles valores que a vida religiosa contém. Depois do noviciado, então, a gente entra por uma outra parte, que é o juniorato. Então, a jovem professa no final do noviciado, fazendo o pedido para ser religiosa por 1 ano, vivenciando a vida comunitária, os votos de pobreza, castidade e obediência, né, na congregação. E daí, desse sentido, ela renova os votos cada ano. Então, tem a data em que ela professa, nesse momento, então, ela renova os votos para 1 ano. E esse período vai depois da vivência comunitária, dos estudos acadêmicos, também de outros estudos que a gente possa ter, né? A vivência, a pastoral, elas vão acompanhando. E no término desse período, que varia de 5 a 9 anos, a jovem, então, vai dizer: eu quero dar o meu sim definitivamente. Aí vem os votos perpétuos. Aí, com os votos perpétuos, sim, daí dá o sim definitivamente, vivendo, então, como consagrada. E aí continua a formação, né? Continua a formação, porque a gente sabe que precisa cultivar isso para a gente se manter firme quanto à vida religiosa. Porque se a gente não cultiva em qualquer das áreas dos estados de vida, se não cultivar, não prossegue, não consegue ir adiante. Isso que você traz para nós é muito importante. Você que está em casa, passa a saber como que se dá de maneira rápida esse processo de formação também. E um dos elementos que você traz, né, irmã, do cultivo, acho que tudo aquilo que nós nos formamos, também optamos como vida, precisamos também cultivar, e especialmente no caso do religioso, do padre, da irmã, a dimensão espiritual, né, além dos estudos, a vida comunitária e tudo mais. Nós estamos indo para o nosso intervalo e espero você no próximo bloco, não saia daí, para nós continuarmos o nosso diálogo aberto. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto e hoje contamos aqui com a presença da irmã Cleusa Casarim, que é
irmã palotina e também trabalha como diretora no Colégio Fátima, aqui em Santa Maria. Irmã, vamos continuar a nossa conversa, o nosso diálogo. Você falava do itinerário antes para a formação das irmãs palotinas. E onde as irmãs palotinas estão, em quantos países, como que estão assim distribuídas, estão só no Brasil, então em outros lugares do mundo, para que também aqueles que nos assistem possam conhecer um pouco por onde as irmãs estão. Sim, as irmãs estão, nós, né, estamos espalhadas também pelo mundo inteiro, na verdade, né? Somos duas congregações, que é da Fundação de São Vicente Pallotti, tem as Irmãs Palotinas Romanas, que é a primeira fundada, e depois a segunda, as Irmãs Missionárias Palotinas, que é tudo como fosse a primeira. Só que elas foram separadas em momento da guerra e elas continuaram por um lado e nós continuamos por outro lado. Então, nós palotinas, estamos presentes em vários países, vou pegar a minha cola. Estamos presentes na Itália, na Índia, África, Estados Unidos, Bolívia, Alemanha, Argentina e no Brasil. E aqui no Brasil nós estamos em vários estados. Nós somos da província romana em torno de 310 irmãs e estamos vivendo em 60 comunidades. Essas 310 distribuídas em 60 comunidades nesses vários países. Já as irmãs missionárias, elas são 7 províncias, mais as delegações. Elas são 531 irmãs e estão vivendo em 77 comunidades em 21 países. Elas têm também aqui no Brasil, são 2 comunidades, e nos Estados Unidos, e toda na região da Europa e da Ásia, as demais. É uma grande presença palotina em todo o mundo, né? E nessa presença, nesses lugares onde vocês estão, vocês fazem um trabalho, diversificados trabalhos, né? Como que esse trabalho impacta nas comunidades? Como que, a partir da tua experiência, assim também, você percebe que a presença das irmãs nesses locais, nesses diversos trabalhos, impactam na vida das comunidades e das pessoas? Hoje, além das escolas que nós trabalhamos também com projetos sociais, na saúde também, hospitais, e assim a gente percebe, Padre Alisson, que nas comunidades, mesmo as comunidades que fecharam, quando a gente volta, a gente percebe a saudade que o povo tem das irmãs. E eles colocam realmente o que fica, aquilo de bom que foi colocado, que foi trabalhado. No colégio, onde a gente passa, assim, é a questão da formação desses alunos, na formação dos pais, na formação dos funcionários. E depois, aqui no colégio, que eu já estou há 15 anos, a gente começa a perceber o retorno disso. Porque várias situações que eu sempre tive sonhos diferentes de muitas irmãs, às vezes, né? Na forma de trabalhar e, às vezes, eu não conseguia que aquilo que eu acreditava ser o melhor pudesse ir para frente. Então, um dos que eu sinto que um dos aspectos do nosso carisma é a criatividade. Isso aprendi com minha mãe também. Se não dá para trabalhar de um jeito, eu procuro outro jeito para trabalhar e realizar a missão. Então, se tu tens um propósito, tu vais buscar as formas de atingir aquele propósito, independente de aceitarem ou não, né, de ver a questão. Claro que vai ter a orientação espiritual, de ver se você está no caminho certo ou não. Na direção da escola, por exemplo, na verdade eu não queria ser diretora de escola e administradora, não era esse o meu sonho. Meu sonho era trabalhar na educação, trabalhar com as crianças e principalmente no ensino religioso. Esse era o meu objetivo e tanto que eu me formei para isso, a especialização foi para... Claro, eu fiz administração escolar por conta do pedido da provincial, também foi obediência, né? E eu fiz o curso, mas o curso de especialização foi na área do ensino religioso e era o meu sonho. Mas de repente eu percebi que na direção da escola eu poderia proporcionar espaços para que isso acontecesse com outras pessoas.
E no trabalho do colégio, por exemplo, foi feito, eu venho há 10 anos, 15 anos tentando trabalhar e fui percebendo que sozinha eu não poderia fazer isso, que eu precisava de mais pessoas que me ajudassem com pensamentos afins, com esse desejo também. E veja você que depois de 10 anos, quase 15 anos, eu consigo hoje, o ano passado, realizar o sonho de alguém próprio pastoral escolar do colégio. Então, e o trabalho que vem sendo feito, a adesão do pessoal, por mais que a gente tenha resistências, a adesão, isso, então, a gente percebe a mudança. Amanhã tu vais confessar os alunos, né? Tu vai estar amanhã depois lá. Tu vais ver, né, o desejo. Nunca acontecia isso. Então, a gente percebe essa mudança. Agora, claro, a gente tem um outro olhar. E a gente precisa ter o olhar para Cristo, que nem Pallotti fala, que é o horizonte, e aí você segue nesse caminho. O que Cristo realmente quer. E isso a gente não consegue fazer sem momentos de silêncio e oração. Porque as minhas melhores intuições, as minhas melhores decisões, elas sempre partiram dos momentos de orações pessoal, principalmente do silêncio. Então isso que tu vai tendo certeza e tu vai sentindo a paz de que aquilo que tu estás fazendo realmente esse é o caminho. Então eu penso que... Muito bem, irmã. E sabe que essa experiência também que você traz para nós nos momentos de decisão, utilizar dos meios também da espiritualidade, exatamente, especialmente dos meios que o próprio Cristo utilizava, que era também o silêncio e a oração para as decisões. Isso é muito prático para cada um de nós, né? E acredito que esse exemplo, você como gestora e administradora, trazendo isso para nós hoje, nos faz também abrir essa, digamos assim, esta janela para a importância da espiritualidade dentro de qualquer que seja o processo de decisão e também de gestão. E nós sabemos que existem várias congregações, né? Nós queríamos saber qual que é o diferencial, o que diferencia as irmãs pallotinas de outras irmãs, né? Como que se dá essa diferença ou como que a gente percebe, né? Se é possível, né, explanar um pouco sobre isso, irmão. Vamos ver. Assim, a gente, como irmãs pallotinas e como irmãs um todo, até o Concílio Vaticano II, por aí, todas faziam a mesma coisa. Eram consagrados, realizavam a missão. E, de repente, o Concílio Vaticano II vem e pede que cada congregação se voltasse para o seu carisma fundacional. E aí nós também começamos a perceber que nós tínhamos características próprias nossas. Isso não significa que todas as congregações não devam ter esse olhar de Cristo, o apóstolo do Pai, do enviado, o sentir-se enviada para uma missão. Entender que nós não estamos ali por acaso, nem por obrigação, mas nós fomos chamados por Deus para realizar uma missão. E nós precisamos realizar essa missão. Porque se nós não realizarmos a missão que Deus nos deu, Ele não precisa de nós, Ele vai procurar outro que faça. E Pallotti, quando ele traz, ele fala da unidade, ele não fala do trabalho sozinho enquanto pallotinos. Ele fala do trabalho enquanto igreja. Então, quando a Liliana fala lá da ponte, eu vejo muito bem como o nosso carisma pallotino, que nós somos chamados a ser ponte, a construir pontes e não destruir pontes, de inviabilizar o caminho. E é triste quando a gente percebe que existem pessoas que, ao invés de ajudar a construir pontes e a caminhar, procura reter a caminhada e derrubar as pontes para que outros caminham. E Pallotti diz, não, se eu não posso fazer um serviço, eu preciso auxiliar quem faça. Eu preciso dar suporte para que a outra pessoa possa fazer. E faz parte disso. Uma hora eu faço o serviço, outra pessoa faz, você faz, mas nós precisamos nos ajudar sem competição. Só que isso é uma coisa que está muito intrínseca dentro de nós, essa questão da competição, da raiva, do ódio. Mas como eu trabalhar isso? Eu preciso trabalhar essas questões em mim, para que eu possa estar e ajudar. Alguém me disse um dia, tu quer ser boa demais. Eu pensei, opa, mas ser uma pessoa boa é o meu propósito.
E ser boa não é você ser trouxa, não é você deixar as coisas correr. Não, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa que ajude a construir, eu quero ser essa pessoa. E como palotinas eu vejo isso. A gente vai, tudo tem limite, mas a gente vai fazendo as coisas que estão ao nosso redor. Palote, quando ele fundou a congregação e a sociedade, ele fundou porque ele sentiu uma necessidade. A necessidade daquele momento. Mas hoje temos outras necessidades. Quais são as necessidades hoje? E a tendência, às vezes, dos religiosos, ou seja, sacerdotes ou próprios leigos, é tentar voltar à religião antiga como se nós vivêssemos naquela época. E não é assim. Não é assim. Nós temos que manter a essência da vida, do carisma, mas nós precisamos estar no nosso momento de vida. Com nossa vivência agora, principalmente pós-pandemia, que mudou, parece, completamente o ritmo, a cabeça das pessoas, o modo de ver e de sentir. E ser palotino é estar atualizado. Nem sempre fazemos isso, mas é isso que nós precisamos fazer. E você traz um elemento, me parece muito importante, do carisma de Pallotti, que é a questão da cooperação, né? Que, de fato, Pallotti acentuava muito essa dimensão da cooperação, né? E nesse teu caminho longo já de experiência também, desafios e alegrias, né? Quais foram os teus maiores desafios e as tuas maiores alegrias, ou aquelas que te marcaram mais, né? Desafios, eles aparecem sempre, né? E eu costumo dizer que não são obstáculos, né? São desafios, porque os desafios fazem crescer e ir para frente quando você assume. O primeiro desafio que eu tenho me percebido e colocado assim é a superação de mim mesma. Esse conhecer-me para poder ajudar mais. Então, e superar também os meus medos, superar assim às vezes a vontade de deixar as coisas de lado. Então, esse é superar-se para poder estar mais a serviço. Esse é um dos desafios. Outro desafio é manter firme o propósito. Eu tenho meu propósito de vida, é aquele que Deus me coloca enquanto eu religiosa consagrada, e todas as coisas que acontecem ao redor de mim tentando me desviar do caminho. E de novo aqui entra a questão da oração, é que faz voltar ao caminho. Porque como somos pessoas humanas, somos passíveis de erros, qualquer um de nós. Agora, eu costumo dizer ali no colégio, o erro vai acontecer, seja professor, aluno, mas o que é que eu faço com esse erro? É o aprender com esse erro. Aprender a não cometer mais o mesmo erro uma vez. E aqui acontece, eu acredito que acontece o crescimento das pessoas. Assim é com os alunos, assim é com os pais, assim é com os professores, assim como com nós, com todos. O que é que eu faço com isso que me aconteceu? Ou na psicologia, você sabe, ou eu fico culpando todo mundo e não cresço, ou eu assumo isso, de que forma eu vou ultrapassar isso. Então, essa superação é importante assim. E vários outros desafios que foram acontecendo, né? Mas o importante é que sempre teve um momento da vida em que Deus colocou, e aqui está uma das alegrias que eu percebo em mim, sempre Deus colocou alguém no meu caminho para me trazer de volta. Talvez eu tenha percebido isso e depois que eu tive um AVC, claro, é isso do AVC, depois disso, mais do que nunca, eu percebi que Deus está comigo. E que sempre coloca pessoas no meu caminho para me ajudar a crescer, de um jeito ou do outro. Então, isso é uma alegria muito grande. Claro que tem a alegria da família também, é a alegria da comunidade, das pessoas que convivem comigo, a forma de conviver. Então, tudo isso também é uma alegria muito grande. Irmã Cleusa, nosso diálogo está muito bom, poderíamos continuar ainda, mas o nosso programa está chegando ao fim, né? E quem sabe teremos outras oportunidades também, né, Irmã Cleusa, de nós continuarmos essa nossa conversa, nosso diálogo. Então gostaríamos de agradecer, né, gostaria de agradecer muito a sua presença, todas as palavras que você dirigiu a nós hoje, acredito que foram bastante edificantes. E com certeza que Deus continue contigo também no seu trabalho, né, na sua missão, que é uma missão bastante grande que foi te dada como dom, né, e que você também
está cuidando, né, e fazendo também com que esse dom permaneça. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou neste diálogo. Também recordamos que na próxima semana nós voltaremos com o nosso programa Diálogo Aberto e espero que Deus possa abençoar você e sua família por intercessão de São Vicente Pallotti. Até a próxima semana.